Ó, essas são as filas que o cartório vai trabalhar, tá? Até aqui eu aguardando o conflito. Tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21. São 21 localizadores, tá? Mas que vocês vão trabalhar em 12, que tá aqui, são essas daqui em amarelo, tá? Por quê? Porque tem as filas que a Renata trabalha, tem as filas que eu vou trabalhar, que tá aqui em laranja. Ui, aqui, tá? E tem fila que é estagiária que vai trabalhar, que é aqui aguardando réplica, é aqui das contrarrazões, é aqui essa de iniciais, enfim. Então, a fila que vocês vão trabalhar são essas 12 ali em amarelo, tá? Então, se colocar aqui numa ordem, fica bonitinho, tá? Pra todo mundo se encontrar. O que acontece? Nessas 12 filas aqui, que estão em amarelo, que estão aqui, tá? Que são essas primeiras, e mais esse aqui aguardando o conflito, eu coloquei para automatizar, para separar por dígito entre Vicente, Nina, Carol e Camila. Nina, pelo teletrabalho, tem 4 dígitos, não, 3 dígitos. Camila ficou com 3 dígitos também. Aí, Carol ficou com 2 e Vicente ficou com 2. Tá? Porque não tinha como dividir daí entre Camila, Carol e Vicente igual. Daí, a Camila ficou com 1 a mais. Porque daí, a Carol e o Vicente, eu vou pedir algumas coisas a mais, daí, em relação ali às audiências, em relação a me ajudar aqui com os de saúde, que eu tenho algumas filhinhas. Enfim, daí ficou em aberto, daí a Carol e o Vicente com um dígito a menos e a Camila com um dígito a mais. E a Nina um dígito a mais pelo teletrabalho. Enfim. Aí, o que acontece aqui? Eu vou ensinar vocês a entrar no localizador, tá? E filtrar. Seja pelo nome, seja por ter petição, seja por ter decurso. Aí, a gente não precisa ficar alterando o localizador. Do tipo, entra uma petição, eu preciso mover para o pós, sei lá, contestação, pós-emenda, pós... Não precisa. Por quê? Porque tem um monte de localizador, não só o petição, não só o decurso, mas às vezes são outros localizadores ali. Erro, intimação, tem alguns mandado não cumprido, AR estornado, nananã. Então, tem vários localizadores que são do órgão, que a gente não tem aqui, mas que eles aparecem no processo e que seria interessante a gente ver. Então, tem que ter um localizador único e dentro desse localizador único vai ter N possibilidades, N localizadores secundários que vão dar informações do processo. E um desses localizadores vai ser o nome de vocês, tá? Então, por exemplo, vamos entrar aqui no aguardando remessa, tá? Esse aguardando remessa tá com 87 porque os da turma estão aqui, mas os da turma não vão mais ficar aqui. Eles vão para outro localizador específico. Mas, por exemplo, aqui, ó, entrei. Tem aqui no localizador aguardando remessa da Camila, com petição, Camila petição, só Camila, quer dizer que não teve petição ainda, Camila, Carol, Nina, Vicente, enfim. Vamos supor que eu seja a Camila, tá?
e eu quero, dentro do localizador, aguardando remessa. Então, assim, eu não vou trabalhar no localizador Camila, esquece aquele localizador. O Camila existe só para me orientar dentro desses localizadores aqui. Eu vou trabalhar nesses localizadores, certo? Então, vamos lá. Como que eu vou filtrar os localizadores Camila? Então, eu entrei ali no localizador e aqui em cima tem essa parte aqui, ó, localizador. Eu vou trocar para e vou colocar dentro o que eu quero que fique. O aguardando remessa, que é o próprio localizador, mas eu também quero que coloque tudo que tem Camila. Aqui, ó, já tá aqui. Vou selecionar, tá? Vou selecionar só esses dois por enquanto, só para vocês sentirem o que acontece. Aqui, ó, então, são dois localizadores que eu quero selecionar aqui dentro. Vou consultar. Ó, ele vai me dar apenas, dentro do localizador remessa, aguardando remessa, que eu não tirei dali, ele vai me dar os que tem Camila junto, tá? Todos que tem Camila. Aí, vamos supor que eu sou a Camila e eu quero trabalhar dentro desse localizador. Ó, turma, prazo turma, Camila, guarda. Ó, isso aqui são localizadores secundários, são localizadores que a Camila criou, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. Desde que não saia do localizador aguardando remessa, eu posso colocar. Mas vamos supor que eu quero os que tenha petição. Eu vou fazer em remessa, eu vou fazer em lote os remessa que tem a petição. Que aguardando, ó, aguardando remessa com petição é aqui, ó, aguardando remessa, tá? Eu tenho que redistribuir. Mas se tiver uma petição, eu tenho que mandar lá pro gabinete. Então, vamos ver se tem algum que seja. Então, do aguardando remessa, que já tá aqui. 2, que seja da Camila. E 3, que tenha petição. Tá? E consultar. Sempre clica aqui, ó, consultar. Então, são 3 filtros dentro desse meu localizador aguardando remessa. Então, o que eu tenho aqui? Eu só tenho 2 processos, tá vendo? Que estão ali no aguardando remessa, que são da Camila e que tem petição. Sem precisar entrar no processo, eu consigo ver qual é a petição. Então, aqui, tá? Isso é o bom do eProc. Ele me dá essa possibilidade de ver a petição sem nem precisar clicar. Ó, nesse caso, eu não vou mandar pro gabinete, porque ele só tá pedindo para cumprir. Tá? Então, é só fazer a remessa mesmo. E esse aqui, no caso... Enfim, esses dois são de petição, mas não é para mandar concluso. Esse daqui é para realmente cumprir a remessa. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que não precisa ter aquele pós, por exemplo. Vamos lá no aguardando contestação. Ó, aguardando emenda. Ah, dentro do aguardando emenda, eu quero... os que seja só do meu nome. Vamos supor... Ó, tem Vicente, tem Camila, tem Nina. Ó, da Carol que não tem mais. Enfim, vamos supor que eu seja o Vicente. E eu vou fazer os aguardando emenda hoje. Eu sei que aguardando emenda... Cadê você? Tá aqui.
Com petição, eu movo concluso. Com decurso, eu movo extinção. Então, eu quero aqui dentro do aguardando emenda, eu ainda quero filtrar Vicente, que sou eu que vou trabalhar, e ainda quero os que tenha petição. Petição. E, ó, tem... Tá? E tem que sempre trocar aqui, ó, pra E. Porque é esses 3 filtros ao mesmo tempo que eu preciso trabalhar. Então, com isso, eu vou aqui em consultar. E aparece pra mim só 2. Daqueles 83 processos dentro do aguardando emenda, os que são do Vicente e que estão aguardando a petição são só 2. Com isso, eu já dou aquela olhadinha básica para ver se realmente é uma emenda. Ó, prosseguimento, blá, blá, blá. Esse aqui, mesma coisa, uma petiçãozinha. Prosseguimento do feito, blá, blá, blá. Então, pronto. Então, são 2 que realmente eu só preciso mover para o concluso despacho. Eu vou selecionar todos e vou fazer a movimentação em bloco para concluso despacho, que é para onde eu tenho que mandar. Nesse meu aqui, ó, aguardando emenda, com petição, concluso despacho. E por que eu olho a petição? Primeiro, a petição é simples de olhar, não preciso clicar, ele já me aparece aqui. O que pode ter, no aguardando emenda até não, mas até no aguardando emenda pode ter um pedido de extinção, pode ter alguma coisa que não seja, né, a própria emenda. No contestação lá, eu tô recebendo muito advogado me ligando, dizendo, olha, já foi juntada a contestação e eu já fiz a réplica. Aí, para mandar concluso sentença. Então, lá no aguardando contestação, tem muitos que a gente vai ver que a petição aqui não é uma contestação, já é a réplica. Então, daí não precisa nem fazer o ato e já pode mover concluso sentença. Então, assim, é mais por um cuidado. Claro que você não vai fazer em todos os processos quando tem uma quantidade muito grande aqui selecionado. Mas, por exemplo, aqui, como só tinha 2, eu fiz. Quando tiver muitos mais, a gente faz meio que uma amostragem, dá uma rolada assim e vê os que são mais diferentezinhos. Feeling, tá? Alguns podem passar, pode. Mas nesse começo que o gabinete tá uma zona, tá um inferno, inclusive. Tem muita coisa errada, tem muita citação que não tá saindo, tá sendo intimado o Estado em vez de citado. Aí o Estado, em vez de trazer contestação, tá trazendo uma petição pedindo a nulidade da intimação e uma citação. Então, em vez de ser uma contestação que eu tenho que fazer ato de réplica, ali é só um pedido do réu de nulidade de citação, de intimação. Aí preciso fazer a citação novamente. Então, assim, são detalhezinhos que a gente vai pegar nesse começo, que tá uma zona, até ficar redondinho demora. Mas, enfim, o que eu quis explicar é isso, que não precisa ter um outro localizador pós alguma coisa, porque eu consigo filtrar no localizador. Eu consigo filtrar o meu nome, eu consigo filtrar a petição, eu consigo filtrar, ó, vamos supor que eu não quero mais o petição. Eu não quero o petição. Eu vou desclicar, tá? Agora, o que eu quero é o decurso. Ó, decurso de prazo. Tá no Ezinho, perfeito. Então, eu vou ali em consultar. Então, aqui no aguardando emenda, tem apenas um processo, que é do Vicente, que tem o decurso de prazo. Então, eu sei aqui, pelo meu esquema, que o aguardando emenda, quando é decurso de prazo, eu tenho que mover para extinção. Certo? Claro, como só tem um, eu vou dar aquela olhadinha para ver se... Ó, determinada intimação, não preciso nem entrar no processo. Então, a intimação foi perfeita. Teve o decurso, enfim...
eu vou clicar aqui, pimba, e vou mover concluso extinção, tá? Então, é nesse sentido que dentro do próprio localizador a gente pode fazer os filtros. Então, não precisa ficar criando regrinhas com N mil localizadores. Por quê? Porque a corregedoria entrou em contato com os chefes de cartório. E também eles pediram para não ter muita alteração de um localizador-chave. Porque os relatórios são feitos a partir desses localizadores chaves. Por exemplo, ele estava no aguardando contestação. Se ele some total desse aguardando contestação e vai para um pós-contestação, ele sai como que eles explicaram? Ele sai da estatística daquela fila. Então, às vezes, o processo ele fica pingando, tá? Mas, assim, eles querem um número um pouco mais exato dos processos que estão em cartório, dos processos que estão em gabinete, quanto tempo fica numa determinada fila. Então, por exemplo, o concluso sentença. Depois, o cartório, o gabinete lá vai poder fazer 1 milhão de subdivisões. Mas o processo ele tem que estar dentro do concluso sentença, porque é ali que eu vejo a quantidade de processos que estão aguardando sentença e o número de dias que eles ficam ali aguardando. Se depois vai ter outros sublocalizadores, só por uma questão de identificação, de observação, ok, desde que não saia daquele concluso sentença. Então, no cartório foi o mesmo princípio. Ah, tem aqui, ó, tá para expedir alvará, certo? Eu não posso ficar movendo ele de fila, porque eles querem saber exatamente quanto tempo demora um processo aqui, uma expedição de alvará. Então, se eu criar outros localizadores por mera informação, para depois eu conseguir filtrar ali dentro, ok, desde que esse principal localizador permaneça. Então, é nesse sentido, tá? É basicamente isso. Então, é entrar, por exemplo, hoje eu vou trabalhar no... Vamos pegar uma fila que tenha bastante, aguardando contestação. Tá aqui, ó, 640. Eu sou a Carol e eu quero trabalhar nessa fila do aguardando contestação. E eu quero pegar todos que tenha contestação, que daí é melhor. Então, eu vou manter o aguardando contestação, vou acrescentar o localizador Carol. Ó, a Carol criou vários aqui. Aí vocês veem o que é interessante para vocês. Mas... cadê só o Carol? Aqui, ó, só o Carol. Tá? E eu quero os que tenha a petição, não, a contestação. Tá. Não, petição aqui não tem. Aqui é petição, desculpa. Ui. E os que tiveram petição. Tá? Mudo para E, que são 3 filtros que vão estar juntos. Clico aqui em consultar. E são esses daqui. Então, eu hoje sou a Carol e vou trabalhar nas contestações e quero ver todos que estejam já com uma petição. Que iria para aquele pós-contestação, o que não precisa, porque dentro aqui eu já consigo filtrar. Então, eu não preciso ter um outro localizador com isso. Aqui eu já vou filtrar, já vou pegar, dou uma olhadela para ver se realmente é uma contestação. Ó, o que acontece? Eu vi que aqui é uma petição. Geralmente a contestação vai ter o nome contestação. Nesse caso... Ui.
Eu vi aqui, ó, petição. Já vi que é do autor, ó. Aí eu vou dar uma olhada, ver o que que é. Ó, por equívoco o estado foi cadastrado. É para ser o IPREV. Ah, então com isso eu já entro ali, já cadastro o IPREV, já faço a citação do IPREV e mantenho nessa fila. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou tirar, ó, eu vou entrar aqui e vou fazer, inclusive. Aí eu vou pegar aqui. Já vou fazer. Ó, teve citação do estado. Ah, mas também teve a citação do IPREV aqui, ó. Então, não preciso nem tirar. Só vou tirar o estado, então. Editar. Aqui. Eu vou excluir o estado. Acho que ele não vai excluir porque tá com prazo aberto. Tá, mas enfim. Eu vou tirar daqui a petição, porque essa petição do autor já olhei, não me interessa mais. E eu vou continuar no aguardando contestação, porque eu tô esperando a do IPREV. Tá? Aí eu vejo aqui, ó, contestação, 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 contestação. Ui, sai daqui. Tá, contestação, ó, juntada de carta pelo correio, comprovante de entrega por AR. Esse aqui era bom entrar, então eu não vou fazer em bloco. Vou fazer só esses que tem contestação, contestação, contestação. Esses daqui, que estão tudo ok, eu vou fazer, ó, selecionei. Vou fazer aqui, ó, minutas em lote. E vou fazer o ato de réplica para esses processos. Aí depois, eu não vou fazer agora porque é da Carol, mas enfim, era só para mostrar. Porque daí depois que eu fizer o ato de réplica, que já tem ali na ação preferencial, eles vão vir aqui pro aguardando réplica, tá? Aguardando réplica. Tá. Qual que é a intenção? Vamos entrar num processo aqui, que a intenção agora do trabalho não é fazer quantidade. Esquece em meta, esquece essas coisas. A gente tem que organizar o EPROC, é o mais importante. O que que eu quero? Que dentro de cada fila tenha aqui na ação preferencial, tá? Que tenha aqui as ações preferenciais perfeitas para cada situação. E isso a gente só vai criando com o tempo, né? Conforme vai aparecendo, conforme vão aparecendo as possibilidades. Ah, aqui dentro do aguardando réplica pode ter tal coisa e tal coisa. Já tem que ter essas ações preferenciais prontas, né? Que daí facilita. É isso. A intenção é essa, é que cada localizador já tenha uma ação preferencial, uma não, todas as possíveis ações preferenciais referentes àquele processo. Ah, quando tem petição, quando tem decurso, quando tem tal coisa, a gente já tem um caminho aqui semi-pronto. E isso a gente vai fazendo agora, conforme a gente vai, né, vai aparecendo as situações, a gente vai trabalhando e vai criando. E depois a gente selecionar para cada localizador aparecer só as ações preferenciais que realmente importam para aquele localizador. Por exemplo, no de saúde, ó, aqui não aparece mais nada de saúde para vocês. Por quê? Porque eu criei lá no meu localizador de saúde, ó, quando eu entro aqui em qualquer um de saúde, só para vocês terem uma noção, ó, entrei aqui. Quando eu entro aqui nos que tem esse localizador saúde,
é que eles vão aparecer as minhas ações preferenciais, ó, com saúde na frente. Porque não importa aparecer essas ações preferenciais para os processos que não são de saúde, entendeu? Então, eu consegui filtrar as ações preferenciais. E isso a gente vai conseguir fazer com o tempo, para que quando a gente está trabalhando naquele localizador X, apareçam só as ações preferenciais interessantes para aquele localizador. E isso, gente, a gente vai ter que fazer em conjunto com comunicação. E assim, vai aparecendo, eu vi que não existe uma ação preferencial para aquela situação, vou fazer a minuta, vou criar daí a ação preferencial e vou informar, gente, vamos padronizar ali, colocar o C na frente antes, bababá, enfim. E depois, quando tiver tudo bem bonitinho, assim, a gente coloca daí para filtrar só para aquele localizador, tá? Mas isso a gente vai fazer no final, porque pode ser que uma ação preferencial possa ser usado para um outro localizador. Então, depois que tiver tudo pronto, as ações preferenciais, aí a gente faz esse filtro por localizador, que é bem tranquilo de fazer. Mas enfim, essa é a proposta. Espero que vocês tenham gostado aqui do esqueminha, tá? O que tá em vermelho é gabinete. O que eu vou fazer? Eu vou mandar para eles aqui, ó, um esquema que eu montei para qual fila que eles têm que mandar para eles alimentarem os nossos localizadores de forma correta, o que não está acontecendo agora. E olha que eu já falei 1 milhão de vezes, eu já dei por escrito, mas é difícil. Mas tudo bem, a gente insiste. Aí eu vou mandar para eles que eles têm essas 7 filas principais. Depois, os sublocalizadores que eles forem criando por questão de organização, pouco nos importa, porque o localizador que a gente vai mandar para eles são esses 7. Aí depois lá dentro, se eles quiserem bolar outros localizadores só por uma questão de observação e tal, aí o problema é deles. Mas assim, os que a gente manda são esses, a gente alimenta esses localizadores. E os localizadores que eles têm que me mandar para o cartório, são esses que eu especifiquei aqui, ó. Quando tiver um despacho X, tem que fazer intimação tal, tem que mandar para tal localizador. Quando tiver o despacho Y, tem que fazer isso, tem que mandar para tal. Nananana, deixei bem especificado, vou mandar para eles isso. E vamos ver se dá certo, tá, pessoal? É isso, desculpa a falta aqui de objetividade, eu fiz um vídeo bem amador mesmo, tá? Mas era só pra... Inclusive, faltou acender a luz aqui pra olhar melhor, né? Se ficar muito escuro, vocês me avisem, tá? Era pra ser bem claro e para mostrar para vocês como filtrar dentro do localizador pelo nome, pela petição, pelo decurso, enfim. Que daí dentro daquele localizador, os filtros que eu usei, às vezes sobra alguns processos, porque tem processos que de alguma maneira também tem outros filtros que eu não tenho conhecimento, mas que depois vai acabar sobrando ali e eu vou perceber, mesmo sem usar filtro, só com o meu nome, por exemplo. Por exemplo, tem um localizador que o nome é... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É esse aqui, ó, que eu mantenho aqui, ó. Erro intimação. Ó, tem 2 aqui. Eu já olhei, são os de saúde. Mas, enfim, depois, dentro dos localizadores, vocês vão ver que vão aparecer nomes ali que, às vezes, a gente não sabe, não filtra, não... Enfim, sobra, mas aí a gente vai olhar, porque como a gente vai olhar dentro só desse localizador, não vai ficar tendo subdivisões desse localizador, a gente vai acabar encontrando esse processo, tá? Isso também é importante, como a corregedoria deixou bem claro, por uma questão também de datas, para às vezes, né, a gente tá dividindo em vários servidores. Se a gente ficar trocando de localizador, ele troca ali a data de entrada. E daí a gente também não consegue ver
às vezes, quando um servidor está muito mais atrasado em relação à data, tá, gente? Eu não tô falando de meta, nada disso. Mas assim, em relação à data, poxa, faz tempo que, sei lá, a Carol, por exemplo, não entra no aguardando contestação. E daí os que estão selecionados para ela estão ali com uma data muito antiga. Daí eu consigo ali, dar um toque, falar, Carol, né, às vezes para de trabalhar em outros localizadores, dá uma atenção para esse, que esse tem umas datas mais antigas. Então, assim, até por uma questão também de organização em relação a datas, em relação à quantidade. Então, também por isso, eles indicaram a gente não ficar fazendo muitos localizadores. Trabalhar com esses localizadores-chave. E, enfim, para ter um controle maior e tentar, né? Trabalhar por ordem cronológica. Claro, vai acabar tendo diferenças ali entre um processo e outro, às vezes um mais novo acaba sendo movido antes do que um mais antigo, dependendo do servidor que tá, dependendo, enfim, de N condições, mas pelo menos estando todos dentro de um único localizador, ali eu consigo mais ou menos deixar uma data mais próxima, ou uma coisa um pouquinho mais organizada. Tá, pessoal? Beijo! E vamos escrevendo aqui as dúvidas e sugestões, claro.